O tema da minha palavra nessa manhã é pregando nas epístolas. E eu tenho aqui algumas considerações que eu quero fazer para os irmãos, colegas, pregadores como eu, sobre como nós devemos pregar nas epístolas que nós encontramos no Novo Testamento. E depois eu espero que nós tenhamos algum tempo para perguntas, apesar de que pelas minhas contas isso aqui vai demorar um tempinho. Mas afinal é uma quarta-feira, né, de manhã, todo mundo tem tempo, então vamos lá. Primeiro, algumas considerações iniciais. Falando sobre pregação das epístolas. A importância do assunto é uma questão simplesmente de matemática. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são epístolas. Você tira os 4 evangelhos, o livro de Atos e Apocalipse, e o que resta são cartas que os autores bíblicos escreveram para as igrejas ou para indivíduos, como é o caso de Paulo escrevendo a Timóteo e Tito, e a Filemon. Então, pregar nas epístolas é provavelmente o que o pastor mais faz quando ele vai pregar no Novo Testamento. Via de regra, ele vai estar pregando em alguma epístola, é claro, vai pregar nos evangelhos, em Atos, Apocalipse, mas a maioria das vezes vai pregar nas cartas. Então, por isso que eu creio que esse compartilhar aqui, ele é relevante para os irmãos. Não é? Quem é que já não lutou com Hebreus, com Tiago, a carta de Judas, e especialmente as cartas de Paulo, para tentar transmitir o significado delas para a vida da igreja. Algumas considerações iniciais. Primeiro, o que é que nós cremos a respeito das epístolas canônicas? Por que pregar nelas? Nós cremos que elas foram inspiradas por Deus, embora o instrumento tenha sido humano. Aqueles que escreveram as cartas do Novo Testamento eram pessoas sujeitas a falhas e erros, como você e como eu, eram pecadores, salvos pela graça, mas pelo Espírito Santo foram preservados do erro na hora de escrever as cartas, de forma que elas refletem a vontade de Deus, sendo por isso consideradas por nós como infalíveis e inerrantes. E porque inspiradas por Deus, elas são também atuais e são relevantes. Elas são claras o suficiente para que, através da leitura delas, nos meios ordinários, qualquer pessoa chegue ao conhecimento da salvação. Porque a mensagem central das cartas, das epístolas que nos foram dadas, essa mensagem está disponível a todos, por uma razão muito simples. Os autores bíblicos escreveram com o objetivo de serem entendidos. Eles não estavam escrevendo enigmas, não estavam escrevendo charadas, eles não estavam escrevendo, como os gnósticos, mistérios, mas eles estavam escrevendo de uma maneira clara, verdades que eram públicas, e eles queriam ser entendidos. Então, isso já nos dá uma regra muito simples de interpretação, de que o significado é provavelmente o significado mais simples, o mais óbvio e o mais natural. A gente não espera, por exemplo, Paulo escrevendo aos romanos, que ele não queria ser entendido pelos romanos. Naturalmente, ele queria que os romanos, ao lerem a carta que ele escreveu, entendessem perfeitamente o que ele estava dizendo. Isso é importante porque a tendência de muitos é procurar sentidos ocultos, significados obscuros e interpretações que não têm nada a ver com a leitura literal, simples, óbvia e natural do texto. Os autores bíblicos escreveram para serem entendidos. Então, ao nos colocarmos na posição dos seus primeiros leitores, nós então gostaríamos de que o significado que nos é transmitido fosse compreendido de maneira clara. Então, uma vez consideradas esses pontos da inspiração, infalibilidade, atualidade, relevância e clareza das epístolas do Novo Testamento, nós concluímos que a descoberta do sentido daquilo que foi escrito e o seu significado salvador não depende necessariamente de erudição ou ciências auxiliares como manuscritologia, arqueologia, filosofia, história e assim por diante. Porque se Deus condicionou o conhecimento da mensagem que Ele nos deu através dos apóstolos, se Ele condicionou a descoberta e o entendimento dessa mensagem
a educação ou a capacidade de erudição ou a quantidade de cultura que uma pessoa tenha, então aí a salvação já não é por graça, é por inteligência. Então, nós cremos que não é preciso alguém ser erudito, versado nas línguas originais, conhecedor de história, de geografia, dos costumes do mundo antigo, especialmente do Antigo Oriente, para que ele chegue ao entendimento claro daquilo que os autores bíblicos nos quiseram dizer. Inclusive, o nome disso que eu estou falando é a perspicuidade da Escritura, que é um dos atributos da Escritura dentro da nossa teologia reformada. Ela é perspícua, ela é clara. Ela pode ser entendida salvadoramente por qualquer pessoa no uso ordinário dos meios. Entretanto, é sempre bom lembrar que o conhecimento a respeito do mundo do Antigo Oriente, das línguas originais, do contexto, da história e mesmo o auxílio de fontes extra-bíblicas, elas dão ao pregador mais material para que ele possa melhor entender passagens que são reconhecidamente obscuras e difíceis de entender. E dessa forma, com segurança, passar pelo menos uma opção de significado para o povo que o escuta. A segunda coisa, uma outra observação aqui, que também deriva do fato de que cremos na inspiração da Bíblia, é que é necessário uma comunhão com Deus que nos dê uma disposição mental, espiritual e apropriada para o assunto em discussão. Se Deus é o autor das Escrituras, e Ele fez isso através de instrumentos humanos, ter comunhão com esse Deus, conhecer esse Deus, nos dá melhor oportunidades de entender o sentido salvador do texto. Há um sentido que independe se você... Há um sentido em que o significado do texto independe até se você é crente ou não. Porque muito de interpretação bíblica é simplesmente a aplicação de regras. A hermenêutica bíblica, ela não difere muito da hermenêutica de textos do direito, de textos legais, de textos da literatura clássica. Interpretar é usar regras. E essas regras para a interpretação da Bíblia, uma vez que a Bíblia é um texto, são iguais à leitura de outro texto. Mas, porque é um texto único, inspirado por Deus, é preciso comunhão com Deus, proximidade com Deus, para que aquilo que escaparia a um ateu versado nas Escrituras seja captado por nós através do Espírito Santo de Deus. Um exemplo muito bom que eu posso dar para vocês é o comentário do famoso liberal Bultmann, o Rudolf Bultmann, na Carta de João. É um dos melhores comentários a respeito das aparições de Jesus depois da ressurreição. No final do capítulo do Evangelho de João, ele faz uma exegese, traz material de fora. Ele era um dos maiores conhecedores do grego e da literatura da helenística, no tempo em que João elaborou a carta. Conhecia bastante o gnosticismo também, era bem versado nisso aí. E ele sabe o pano de fundo gnóstico por detrás da escritura, da feitura do Evangelho de João. Então ele faz uma interpretação extraordinária, eu acho uma das melhores que eu já vi. Mas o tempo todo ele está dizendo, o autor acreditava, o autor pensava, o autor estava convencido de que ele de fato viu Jesus e tudo. Em nenhum momento ele diz que ele crê naquilo. Então uma pessoa pode, se ela é culta, ela pode entender o que é que a Bíblia está dizendo. Quem é que não entende João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisa ser crente para entender isso? Não, esse texto está dizendo que existe um Deus que amou o mundo, que deu o seu Filho, que morreu pelos pecados, quem crê tem a vida eterna. Só que o ateu vai dizer, mas eu não creio nisso. O cristão vai ler o texto e vai dizer, isso aqui é para mim. Isso aqui é Deus falando comigo. Então, essa compreensão salvadora da Bíblia, ela é transmitida mediante o Espírito Santo e que consiste na aplicação dessas verdades ao coração e à mente daquele que é de Deus. Então, eu vou me concentrar mais na primeira parte, não na questão do papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia, mas na interpretação da Bíblia e na leitura da Bíblia como um texto produzido há muito tempo atrás, num idioma que nós não conhecemos, não é o nosso idioma, pelo menos,
e cujos autores estão todos mortos. Então, de que maneira a gente pode chegar ao significado? Então, vamos lá, alguns pontos. Primeiro, como pregar nas epístolas. Eu creio que a primeira tarefa do pregador, quando ele vai pregar numa epístola, é procurar descobrir o sentido original daquilo que o autor da carta queria dizer. Que objetivo ele tinha em mente? Porque, como já dissemos, os autores bíblicos, eles escreveram com um propósito em mente. Eles não escreveram por escrever, como às vezes a gente senta e escreve textos que não são provocados. Mas os autores bíblicos escreveram sob demanda. Paulo escreveu primeiro aos Coríntios para atender os problemas da igreja. Ele escreveu a carta aos Efésios para encorajar os crentes por causa da sua prisão. Judas escreveu sua carta por conta da invasão de falsos mestres na região da dispersão. A primeira de Pedro escreve em meio a grande sofrimento para dar consolo aos crentes. Ou seja, todas as cartas elas foram escritas para atender algum tipo de demanda. Nenhum apóstolo ou escritor do Novo Testamento resolveu escrever uma carta assim: hoje não tenho o que fazer, terça-feira de manhã, eu vou sentar no meu escritório e vou escrever aqui sobre teologia. Não. Eles não tinham tempo para isso. Eles escreviam quando havia demanda. Então, o primeiro ponto é: qual o propósito? Qual a razão? Qual o objetivo quando ele escreveu aquela carta? E para responder essa pergunta, nós temos que responder várias perguntas que são clássicas e que os irmãos já conhecem. Primeiro, quem realmente escreveu a epístola? Faz diferença, por exemplo, se as epístolas pastorais foram escritas pelo apóstolo Paulo ou por um imitador, geralmente chamado de o paulinista, no século II? Vai fazer diferença na minha interpretação se foi realmente Paulo que escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito, ou um paulinista, que é o nome que se dá a um imitador de Paulo que viveu no século II e que usou o nome de Paulo? Vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença do mundo. Vai fazer toda a diferença do mundo. Então, você vai ter que entrar em questões de autoria. Quem é que escreveu? E vocês sabem, pegando aqui Paulo, por exemplo, que é o autor da maioria das cartas do Novo Testamento, vocês sabem que das cartas de Paulo, somente 4 são consideradas pelos liberais como sendo autênticas. Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios. As outras é tudo cópia, é imitação de alguém escrevendo do século II, e Paulo não é o autor de Efésios, não é o autor de Filipenses, não é o autor de Colossenses, muito menos das 2 de Tessalonicenses e assim por diante. Isso é o que os críticos dizem, viu, irmão? Eu não acredito nisso, não. Para mim, ele escreveu todas. Mas faz diferença se Paulo escreveu ou não as cartas que levam o nome dele. Porque se elas foram escritas por outra pessoa 100 anos depois da época de Paulo, já reflete uma outra situação e a porta de entrada já vai ser outra, a abordagem já vai ser outra. Nós não vamos poder usar o livro de Atos como pano de fundo, por exemplo, porque Atos retrata um tempo e essa epístola teria sido escrita no século II. Eu não posso usar as informações de Atos, então, para interpretar 1 Timóteo, por exemplo, ou a carta de Tito, ou Efésios, porque estariam em tempos diferentes. Então, em primeiro lugar, é importante saber questões de autoria, embora o anonimato não seja fatal para a nossa compreensão, senão nós teríamos que tirar Hebreus do cânon. A carta de Hebreus só entrou no cânon porque a igreja primitiva pensava que era o apóstolo Paulo que tinha escrito. E então ela entrou como sendo obra do apóstolo Paulo. E talvez ela esteja certa. Orígenes, no século II, já dizia que, quanto à autoria de Hebreus, só Deus sabe. Século II, Orígenes já dizia que, sobre a autoria de Hebreus, só Deus sabe. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. De qualquer forma, a igreja cria que Hebreus foi escrito, se não pelo apóstolo Paulo, mas por alguém associado aos 12 apóstolos, dada a grandeza da epístola, a sua profundidade teológica, a harmonia dela com o conteúdo de outras cartas e assim por diante. Então, a autoria é importante. Quem escreveu de fato? Então, esse é um trabalho que o pastor ele já deve ter feito no seminário, né? Já está tranquilo a respeito de tudo isso, mas de vez em quando é bom ele se lembrar dessas questões quando ele vai pregar na epístola pastoral. Segundo ponto aqui, tentando descobrir o sentido original do autor, é a quem a carta foi escrita. Quem foram os primeiros leitores da carta?
E como eles entenderiam o que foi escrito? Que outros grupos estavam relacionados aos recipientes originais da carta? Quem era, por exemplo, os judaizantes da Galácia? Quem são os adversários de Paulo na carta aos Gálatas? Quem eram aqueles que estavam promovendo a circuncisão e a guarda da lei nas igrejas gentílicas lá da região da Galácia? Eram enviados de Jerusalém? Eram crentes que ainda achavam que a lei de Moisés deveria valer? Ou eram simplesmente judeus inimigos de Paulo? Isso vai fazer toda a diferença na hora de você interpretar a carta aos Gálatas. Quem eram os adversários de Paulo? A quem a carta foi escrita? Mesma coisa a interpretação de 2 aos Coríntios, onde Paulo está o tempo todo falando de falsos apóstolos, falsos profetas que haviam se intrometido na comunidade e que estavam acusando Paulo de uma série de coisas, caluniando o seu ministério e diminuindo o seu valor e o seu chamado como apóstolo. Quem era esse pessoal? Paulo diz, a uma certa altura, são ministros de Cristo, também eu, o que significa que esse pessoal estava dizendo que era ministro de Cristo. Então, logo eram cristãos. Mas no capítulo seguinte, Paulo diz, eles são ministros do diabo, porque o diabo se transforma em anjo de luz. Então, quem é esse pessoal? Então, você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa para decidir qual o pano de fundo da segunda carta aos Coríntios, para você entender o que é que Paulo está dizendo ali. Por exemplo, outro exemplo, que conhecimento os leitores tinham de outras literaturas? Os leitores de Tiago conheciam o que Paulo escreveu sobre a justificação pela fé? Tiago capítulo 2, Tiago diz assim, que fé sem obras é morta e que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas é exatamente o contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Pergunta, os leitores de Tiago tinham conhecimento da carta aos Romanos? Tiago está reagindo a uma interpretação errada que os seus leitores tinham dado à doutrina da justificação pela fé? Eu posso pressupor Romanos na hora que eu vou interpretar Tiago? Porque às vezes você está fazendo análise numa carta, e aí você cita, para corroborar o seu pensamento, passagens de uma outra carta que foi escrita depois. E que os leitores da primeira carta não tinham conhecimento. Então, às vezes, a gente por isso que a cronologia em que as cartas foram escritas é importante, para você não tentar entender Gálatas à luz de Romanos, quando o certo é você entender Romanos à luz de Gálatas, porque Gálatas foi escrito primeiro do que Romanos. Então, pergunta sobre a audiência original, quem recebeu, que conhecimento tinha, vai nos ajudar bastante a fazer isso. A outra questão, se Paulo estava escrevendo, por que Paulo cita tanto o Antigo Testamento numa carta que ele escreve para uma igreja de gentios, por exemplo? Primeiro aos Coríntios. Os coríntios eram gregos. Eles eram pagãos, eles não tinham conhecimento do Antigo Testamento como os judeus. Entretanto, na primeira aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz numerosas citações do Antigo Testamento, como se os gentios coríntios tivessem conhecimento do Antigo Testamento. Como explicar esse fenômeno? Uma resposta é que, além dos gentios, tinha judeus também na igreja, e o livro de Atos mostra isso. Que Paulo começou o seu ministério na sinagoga e depois é que ele vai para os gentios. Então, isso justificaria. Mas aí você precisa do entendimento que vem do livro de Atos. Ou por que algumas vezes os autores das cartas, eles seguem a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, e outros seguem a Bíblia hebraica quando fazem citações do Antigo Testamento? A carta aos Hebreus é um suplício, por exemplo. Quem quer que seja o autor da carta aos Hebreus, a Bíblia que ele usava era a Septuaginta. E às vezes ele cita a Septuaginta quando a interpretação da Septuaginta não bate com a tradução da Bíblia hebraica. E aí fica a confusão, né? Ele não estava escrevendo para os hebreus não eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por que a citação da Bíblia hebraica em grego, quando ele podia ter citado a Bíblia hebraica? Então, aí vem questões como, mas eram judeus da dispersão, que não entendiam hebraico nem aramaico, mas entendiam perfeitamente o grego. E aí você vai precisar de saber disso, porque muitas passagens de Hebreus são textos do Antigo Testamento
citados da Septuaginta, com algumas variações, às vezes, do texto hebraico. E aí é bom você estar ciente disso. Terceiro ponto que nós estamos tentando aqui ver o que é preciso para descobrir a intenção do autor, o significado. Quais os motivos que levaram o autor a escrever sua carta? A que perguntas ele está respondendo? Às vezes, essa resposta é fácil, porque o próprio apóstolo Paulo, ou o autor de outras cartas, eles dão a resposta. A igreja de Corinto, quando você vai estudar primeiro aos Coríntios, você sabe por que é que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios. Ele começa a carta dizendo: eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloé que tem problemas entre vocês. Então alguém tinha caboetado a igreja, junto ao apóstolo Paulo, de que a igreja estava cheia de problemas. Então você já sabe o que é que Paulo escreveu. Mais adiante, quando entra no capítulo 7, Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Aí ele vai respondendo. E essa expressão, quanto a, vai aparecer mais 3 ou 4 vezes, indicando que Paulo tinha diante de si uma carta com perguntas da igreja de Corinto, e que provavelmente foi trazida por aquela comissão que ele menciona no final, no capítulo 16, Fortunato, Acaico e Estéfanas, se não me engano. Que era uma comissão que veio de Corinto para trazer uma oferta para ele, aproveitou, trouxeram uma carta com perguntas dos coríntios e mais informações sobre a situação da igreja. Então, primeiro aos Coríntios é uma beleza nesse ponto, você sabe por que é que Paulo escreveu, o que é que motivou. Mas isso não fica tão claro em outras cartas, e nós temos que investigar. Como já dissemos, os apóstolos não escreviam por escrever, eles tinham sido motivados, e você saber o motivo pelo qual a carta foi escrita já ajuda você a focar e procurar ou balizar a busca pelo significado. A que situações históricas o escritor está reagindo? Na carta aos Gálatas não é difícil. Paulo estava reagindo à invasão de judaizantes nas igrejas que ele tinha plantado. Na carta aos Colossenses também não é difícil, porque o tempo todo Paulo está dizendo: estou escrevendo isso para que ninguém engane vocês. Havia falsos mestres entrando na igreja de Colossos. Também a carta de Pedro não é difícil de você entender, porque foi escrita. O tempo todo o apóstolo Paulo está se dirigindo aos que sofrem, aos que sofrem, aos que sofrem, mostrando que o objetivo da carta era consolar os cristãos debaixo das perseguições dos gentios e dos judeus, e que seriam acirradas com as perseguições de Nero, poucos anos depois da escrita da primeira de Pedro. Aqui, o pano de fundo de Atos nos ajuda para entender, especialmente as cartas de Paulo. As perseguições dos judeus contra Paulo no livro de Atos vai, por exemplo, explicar por que ele fala tanto sobre questões judaicas quando ele escreve a carta aos Romanos. O que impressiona é isso. Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, onde ele gasta 3 capítulos explicando o papel de Israel na história da salvação, e onde em cada capítulo, praticamente, ele faz citações extensas do Antigo Testamento, mencionando a lei, personagens do Antigo Testamento, a circuncisão, ou seja, é uma exposição do Evangelho à luz de questões judaicas. E a pergunta é, por que Paulo faria isso? Por que Paulo recheou de citações do Antigo Testamento, das questões judaicas, da lei, da circuncisão, de Israel? Por que ele fez tudo isso na carta aos Romanos? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente descobre por quê. Paulo era constantemente perseguido pelos judeus. A lista de sofrimentos que ele apresenta, por exemplo, na 2 aos Coríntios, dos sofrimentos que ele passou causados pela perseguição dos judeus, é muito grande. 5 vezes ele foi fustigado com varas, ele foi chicoteado, ele foi preso, foi apedrejado pelos judeus, jogado fora da cidade como se fosse morto. Onde Paulo passava, os judeus o perseguiam. E como o plano dele era visitar Roma, ele sabia que quando chegasse em Roma, onde tinha uma grande concentração de judeus, uma grande colônia de judeus, ao ponto de que o imperador Cláudio passou um decreto expulsando os judeus de Roma, ele sabia que quando ele chegasse em Roma para pedir o apoio da igreja, essas questões seriam levantadas pelos judeus da igreja. Então, na carta aos Romanos, que prepara a ida dele, ele já esvazia essas questões, respondendo perguntas como: para que serve a lei?
Qual o papel de Israel na história da salvação? Por que Israel rejeitou a mensagem do Messias? Existe esperança ainda para os judeus? Os judeus vão ser salvos ou os gentios vão ser salvos ou a salvação é somente para os judeus? Tudo isso Paulo responde na carta aos Romanos. E quando você lê Romanos à luz do livro de Atos, que dá o pano histórico, você entende porque é que Paulo escreveu aquela série de coisas. Outras fontes podem nos ajudar, como Flávio Joséfo, autores gregos como Suetônio. Suetônio confirma o que o livro de Atos diz, que o imperador Cláudio passou aquele edito, inclusive dá uma explicaçãozinha que a Bíblia não dá. Suetônio diz que Cláudio expulsou os romanos, os judeus de Roma, por causa da instigação de um tal de Cresto. Ou seja, tinha um cara chamado Cresto fazendo confusão em Roma. O imperador não tolerou e expulsou todos os judeus. E se Cresto for Cristo? E a confusão em Roma era exatamente os judeus se voltando contra os romanos que tinham crido no Evangelho e fazendo as mesmas perseguições que o livro de Atos nos diz. Como o imperador não sabia a diferença entre judeu e cristão, para ele Cristo é Cresto, ele mandou todos os judeus embora e com isso expulsou os cristãos também. A gente conhece pelo menos um casal cristão que foi expulso. Quem foi? Priscila e Áquila. Porque o judeu, o romano não fazia diferença entre o judeu e o cristão. Para eles era a mesma coisa até meados da década de 60, quando Nero resolveu começar a perseguição oficial contra os romanos, contra os cristãos. Então, Suetônio é que dá essa explicação. Suetônio também nos dá uma explicação. Ele escreveu um livro, A Vida dos 10 Césares, e onde ele fala a respeito dos imperadores, de como funcionava a hierarquia romana, que nos ajuda muito a entender e até ficar abismado com o que Paulo escreveu, de que nós devemos honrar o rei, honrar o imperador e nos sujeitar às autoridades constituídas, às autoridades superiores. Quando você lê a vida devassa desses homens, muitos desses homens eram homossexuais, um deles era casado com um rapaz que morava no palácio com ele. Então, E a gente aqui com medo de que vai acontecer isso, né? O domínio da homossexualidade e a igreja espremidinha, mas era assim no primeiro século. Então, nada de novo, né? Ninguém precisa se assustar, porque a igreja nasceu debaixo do poderio militar romano, onde os seus principais líderes eram homossexuais praticantes. Então, nada de novo debaixo do sol, se a igreja tiver que recuar, ser oprimida e perseguida exatamente por conta dessa questão. Próximo item aqui, nós estamos aqui na primeira parte, né? Tentar entender o significado do texto, da epístola. Uma outra questão aqui que é importante é você tentar descobrir qual é o ponto central. O que a gente chamaria de Mitte. Mitte é uma palavra alemã para centro. O Mitte da maioria das cartas é perceptível. Se a gente perguntar qual é o tema central da carta aos Romanos e da carta aos Gálatas, a gente aprendeu isso no seminário. É a justificação pela fé. É o tema central das duas cartas. Qual seria o ponto de Colossenses? A suficiência de Cristo. Isso aí é muito óbvio. A segunda e terceira de João. Como lidar com pregadores itinerantes. Qual o ponto de Judas? Enfrentar os libertinos. Qual o ponto da primeira de Pedro? Como encarar o sofrimento. E qual é o ponto da primeira de João? Testes do verdadeiro cristianismo. Qual o ponto da carta aos Hebreus? A superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, escrita para uma comunidade de judeus que estava querendo abandonar a fé. Saber isso ajuda a gente a estabelecer o quadro maior dentro do qual nós podemos pregar nas perícopes. Todo esse trabalho você já deve ter feito no seminário. Foi lá no seminário que você aprendeu todas estas coisas. Isso é bom que aí você, como pastor e pregador, você já tem um dever de casa, a base feita. Se não, ainda tem tempo, pastor. Tem bons comentários, tem livros de exegese, tem livros de introdução ao Novo Testamento. Em vez de simplesmente abrir sua Bíblia para pregar nas cartas do Novo Testamento e de cabeça você tentar tirar uma mensagem, dá uma estudada. Né? Lê essas coisas, porque elas vão ajudar você a entender o que é que está sendo dito ali. Para você não dizer para o seu povo coisas que Paulo nunca passou pela cabeça do apóstolo Paulo. Né?
nem pela cabeça do autor de Hebreus, nem por João, nem por Pedro, nem por Judas. Você não vai querer ser desleal, não é, com os autores bíblicos que, se tivessem vivos, diria: eu nunca disse isso, isso é fake news, né? Eu nunca falei esse tipo de coisa que vocês estão dizendo aí nos seus sermões. Bom, é claro que eu estou pressupondo aqui que você é um pregador expositivo. Porque se você não é um pregador expositivo, isso aqui não precisa. Você lê um versículo da Bíblia, tira 3 pontinhos da sua cabeça, está pronto o sermão. Mas se você é um expositor bíblico, se você vai ensinar a Bíblia para o seu povo, você tem que fazer esse trabalho. Talvez seja por isso que tem pouca gente que é expositor bíblico, que dá um trabalho danado, né? Vocês estão vendo? Dá um trabalho violento. Então, sermão temático não. Sermão temático é tranquilo. Você pega uma passagem bíblica, fala sobre o amor e bota 3 pontinhos sobre o amor. O amor é belo, o amor é eterno, o amor é maravilhoso. E uma aplicação para os irmãos. Vamos amar, irmãos. Pronto. Está pronto o seu sermão de domingo, né? Mas se você é um expositor bíblico, você quer expor aquele texto que está falando de amor, então você vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho que a gente espera que você já tenha feito no seminário, né? Se não, como eu disse, você tem bastante tempo para fazer isso também. Uma outra questão aqui, agora nós estamos chegando mais próximo do nosso texto. Quais são as principais divisões daquela carta? Ou como é que o autor desenvolve esse ponto central? Eu disse que as cartas geralmente têm um tema central, um objetivo, porque elas foram escritas movidas por uma situação histórica. Então a pergunta é: como é que o nosso autor ele desenvolve aquele tema? Ou quais são as partes da carta? E aqui nós vamos ver que cada autor bíblico, em seu próprio estilo, desenvolve a mensagem central de uma determinada forma. João é uma dor de cabeça, especialmente na primeira carta que ele escreveu, porque ele desenvolve o raciocínio dele de uma forma circular, em círculos crescentes. Primeira de João oferece 3 testes do verdadeiro cristianismo: o teste do amor, o teste da ortodoxia ou da doutrina e o teste da santidade, que ele repete várias vezes e sempre levando ao outro por meio de quiasmos. Quiasmo é um recurso literário que a gente costuma expressar através de um gráfico. A leva a B, que leva a C, que traz de volta a B, que traz de volta a A. É um quiasmo onde C é o ponto central. João faz isso o tempo todo na primeira carta. Se você não entender esse recurso literário, você vai pensar que João está dizendo um monte de coisa sem sentido, quando ele tem uma lógica muito clara. Você vai ter que entender como é que ele desenvolve o seu raciocínio. Já não, já Paulo é completamente diferente. Paulo é linear, é lógico, é prosaico, mas você precisa compreender Paulo. De vez em quando Paulo tem o que a gente chama de um anacoluto. Ele vai tratando de um assunto e de repente ele trata de outro. Ele abandona o raciocínio e fala de uma coisa completamente diferente. Aí você acompanha o pensamento dele, aí ele volta para o assunto anterior. Então, essa saída e volta, na lógica do pensamento, a gente chama de anacoluto. Pior é quando Paulo sai e não volta nunca mais. Ele deixa o assunto sem conclusão. Sem conclusão. Que é um famoso exemplo do que poderia ser um anacoluto. Quando ele está tratando lá em 1 Timóteo, capítulo 3, sobre as qualificações do presbítero, ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra desejo. Aí ele vai dando as qualificações do presbítero, aí ele começa a falar do diaconato, né? E quanto aos diáconos é necessário tal. Quanto às mulheres, é necessário que sejam sensatas, boas donas de casa, não dadas a muito vinho, não pode ser fofoqueira, viver no Facebook, tal, essas coisas. Aí ele volta. Quanto aos diáconos, aí a gente pergunta: ele está falando de diáconos, e lá no meio ele tacou uma passagem sobre mulher e voltou para falar de diácono. O que é isso? Aí vem as interpretações. Está falando de diaconisa. Então por que não chamou de diaconisa? Por que ele diz mulheres? Está falando das mulheres dos diáconos, mas por que não falou das mulheres dos presbíteros? Por que só falou das dos diáconos? E aí vem a terceira explicação, anacoluto. No meio de falar de diácono, ele lembrou de dizer alguma coisa para as mulheres,
falou e voltou para o assunto. Pode parecer estranho, mas é uma das teses para responder essa passagem complicadíssima de 1 Timóteo, que é quanto às mulheres. Não é? Quanto às mulheres, sem nenhuma ofensa às irmãs que estão por aqui. Mas seria o exemplo de um anacoluto. Ele está escrevendo um assunto, de repente lembrou-se de alguma coisa, tacou ali no meio e voltou ao assunto inicial. Então, aquela passagem não seria nem para a mulher de diácono, nem para a diaconisa, mas para as mulheres da igreja em geral. Porque realmente o que está lá, não encher a cara, não falar mal dos outros, ser sensata e tudo mais, é para todas as mulheres da igreja e não somente para as diaconisas ou mulheres de diáconos. Né? É uma possibilidade, não é minha opinião. Eu acredito que ele está falando para auxiliares de diáconos, que é a posição da IPB. Tanto é que no nosso manual está permitido ao Conselho da Igreja nomear mulheres piedosas para ajudar no trabalho diaconal. É uma possibilidade que a nossa igreja tem. Então, entender como o autor desenvolve o estilo, o gênero literário, né, a maneira dele escrever, é extremamente importante. Geralmente, os autores bíblicos organizam seu material em torno de assuntos. E esses assuntos são ligados entre si. Às vezes a transição é muito clara e sempre fica evidente. Por isso que é importante você entender as partes principais de cada carta aqui. Deixe-me citar Romanos. Romanos é o exemplo mais conhecido. A carta aos Romanos tem... Geralmente as cartas de Paulo têm duas partes. Numa primeira parte, ele trata da questão teológica. E na segunda parte, ele trata da questão prática. O que é que tem a ver a primeira parte com a segunda? O exemplo mais claro, carta aos Efésios. 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo está tratando da doutrina da igreja. A partir do capítulo 4, ele fala unidade, dons espirituais, santificação, plenitude do Espírito, família, servos e patrões, terminando com batalha espiritual, que é a aplicação daquilo que ele disse nos capítulos 1, 2 e 3. Mesma coisa na carta aos Romanos. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está expondo e desenvolvendo o evangelho. Do capítulo 12 em diante, ele começa a falar de santidade, culto, dons espirituais, do convívio entre judeus e gentios na igreja de Roma, e termina apresentando seus planos missionários e visitar a igreja de Roma. Mas a primeira parte é dividida, que é a parte doutrinária, é dividida em perdição dos gentios, capítulo 1, perdição dos judeus, capítulo 2, perdição de toda a raça humana, metade do capítulo 3, justificação pela fé, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, santificação, capítulo 6, libertação do pecado, capítulo 7, libertação da lei, capítulo 8, vida no Espírito, de 9 a 11, o papel de Israel na história da salvação. Doutrina, só doutrina. A partir do capítulo 12, ele começa a aplicar isso aí. Então, há uma divisão lógica naquilo que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, saber dividir a epístola na sua cabeça, saber as divisões lógicas, ajuda você a encaixar direitinho a passagem dentro do seu lugar. É importante também você saber qual a relação dessa carta com outras do mesmo autor. 2 de Pedro é mais bem entendido à luz da 1 de Pedro. 2 Tessalonicenses só faz sentido à luz de 1. Então, é bom você fazer essa correlação também. E aí, o conhecimento de história, geografia, religião, filosofia da época pode ajudar. Uma descoberta extraordinária que avançou muito o nosso conhecimento das cartas do Novo Testamento foi no final da década de 50 do século passado, a descoberta de uma biblioteca gnóstica completa lá na cidade de Nag Hammadi, no Egito, trazendo cartas escritas pelos gregos, livros e evangelhos gnósticos, inclusive nos trouxe, foi quando nós descobrimos o conteúdo do evangelho de Tomé, do evangelho de Judas, são todas obras gnósticas, não é, que já eram citadas pelos pais da igreja, mas a gente não tinha conhecimento do conteúdo. Mas agora a gente tem, foi descoberto nessa biblioteca. E nessa biblioteca gnóstica, você tem livros dos gnósticos mostrando o desenvolvimento no século II dessa religião que quase tomou o cristianismo, não fora a atuação dos pais apologetas. Os pais apologetas que enfrentaram os gnósticos e no século IV o gnosticismo foi banido oficialmente do cristianismo, senão nós teríamos
Nós seríamos gnósticos até hoje, foi a primeira grande heresia. E aí você vai ver traços do gnosticismo já nas cartas dos autores do primeiro século. Por exemplo, na primeira de João, João está dizendo assim: quem nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Ué, mas quem é que estava negando que Jesus Cristo veio em carne? Os judeus negavam que ele era Deus. É o contrário, não é? Os judeus negavam a divindade. Quem é que estava negando? Aí você vê, já tinha essas ideias gnósticas no primeiro século e que já estavam se infiltrando na igreja, e que isso explica porque o apóstolo João teve que escrever uma carta dizendo que quem nega a encarnação de Cristo, que Cristo se tornou carne, isso aí não é de Deus. Então, isso ajuda a ver. O gnosticismo era dualista, fazendo a separação entre matéria e espírito. Você pode entender, talvez essa seja a origem de um grupo lá na igreja de Corinto que não aceitava a ressurreição de mortos, porque nessa mesma igreja eles tinham dificuldade com o casamento. Tudo isso tem a ver com esse dualismo. A matéria é ruim e o espírito é bom. Então, esses conhecimentos paralelos, eles podem nos ajudar a lançar luz. Ou então, a linguagem que Paulo usa em 1 aos Coríntios: espirituais, perfeitos, maduros, carnais. É o mesmo vocabulário que aparece na literatura gnóstica do século II. Ou seja, já havia infiltração disso em 1 aos Coríntios, e Paulo está usando esse vocabulário, usando as armas do adversário para poder responder a esse tipo de questionamento. Então, de vez em quando, o conhecimento disso nos ajuda. A cultura grega, os jogos que são citados por Paulo várias vezes, figuras que ele traz dos jogos ístmicos, por exemplo, os poetas que são citados por Paulo, alguns filósofos, tudo isso muito usado pelo apóstolo, isso nos ajuda a entender. Também vocês já se perguntaram de onde vem. Tem algumas passagens que são estranhas em Paulo. Em Gálatas, ele fala que a lei foi dada por meio de anjos. O autor de Hebreus diz que a lei foi dada por meio de anjos. E Estevão, lá em Atos, no capítulo 7, naquele sermão que ele pregou, depois do qual ele foi apedrejado, ele disse que a lei foi dada por meio de anjos. Você vai para o Antigo Testamento, lê a história de Moisés no alto do Monte Sinai, recebendo a lei, e não tem nada lá falando de anjos. De onde vem essa ideia de que havia anjos no Monte Sinai e que mediaram a entrega da lei? E aí você vai ler as fontes rabínicas. Durante os 400 anos de silêncio, se desenvolveu na teologia judaica um apreço muito grande pelos anjos, uma vez que a profecia cessou. O último profeta foi Malaquias. Com a cessação da profecia, o judaísmo queria uma forma de comunicação com Deus. E quem são os mensageiros de Deus? Exatamente os anjos. Então, o interesse do judaísmo do segundo templo pelos anjos é muito grande. E você vê isso refletido na cultura judaica, que permeia a época em que o Novo Testamento foi escrito. Então, isso vai ajudar a gente a entender. O conhecimento dos apócrifos, eu sei que eu estou dando muito trabalho para vocês. Eu estou falando idealmente, né? Depois eu vou contar uma experiência aqui de um amigo meu com o John Stott. Eu fiquei aqui em Anjos, me lembro disso. Eu vou contar logo a experiência. Um colega meu de seminário, que foi um dos primeiros pregadores expositivos que eu conheci, ele foi fazer um curso com o John Stott, lá em Londres, que o John Stott oferecia gratuitamente para alunos de teologia. Ele passou um mês lá se preparando para pregar expositivamente, voltou, e eu curioso, né, porque eu estava começando a descobrir pregação expositiva, e ele contou uma experiência com o Dr. John Stott que foi assim. O John Stott dizia que o pastor devia gastar pelo menos 30 horas por semana preparando o seu sermão de domingo. 30 horas por semana, para fazer esse trabalho de casa aqui, né? 30 horas de pesquisa. Aí o meu colega disse: o senhor deve estar brincando, pastor brasileiro, o senhor está falando da realidade de Londres, onde o pastor prega uma vez por semana. No Brasil, o pastor prega domingo de manhã, dá aula na escola dominical, prega domingo à noite, prega segunda noite no culto de oração, quarta noite no culto de doutrina, no sábado ele prega na SAF, e no sábado de tarde ele prega na reunião da mocidade. Ele prega 7 vezes por semana.
que é que o senhor recomenda? Diz que o John Stott deu uma risadinha, diz assim, você pega o sermão de domingo, estuda 30 horas e para o resto você pede perdão a Deus. Né? Voltando aos anjos. Estudar a literatura apócrifa, ler os apócrifos, por incrível que pareça, não é perda de tempo. Você vai ficar surpreso com a quantidade de informação que os livros apócrifos vão trazer para você entender determinadas coisas. Por exemplo, você já pensou por que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 que a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos? O que é que tem anjo a ver com véu e culto, né? Paulo está dizendo, a mulher que ora e profetiza, ela tem que ter um véu por causa dos anjos. Eu fico imaginando, não é porque é que você... E aí a gente vai descobrir que no apócrifo do primeiro livro de Enoque, a história de que os anjos se apaixonaram pelas mulheres, aquele texto lá de Gênesis 6, e diz que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens porque eram bonitas e tudo mais. Então, Enoque interpreta filhos de Deus, que na teologia tradicional significa a descendência santa que veio de Sete. Então, Enoque interpreta aquilo como sendo anjos. Os anjos se apaixonaram pelas mulheres. E adivinhe o que é que os anjos acharam de mais bonito nas mulheres? Os longos cabelos das mulheres. Paulo, conhecendo essa história, está dizendo assim, minha irmã, usa o véu durante o culto, senão você vai olhar de lado e vai ter um anjo desse tamanho aí, olhando para você. Está explicado porque é que Paulo disse, porque que a mulher usa o véu. Eu não acredito nessa explicação, mas é uma explicação que você vai ver que muitos autores vão defender. Paulo está refletindo o pensamento da época de que os anjos eram atraídos pelas mulheres e que eles participavam do culto. Então, a leitura desse material, pelo menos, vai dar mais informação para você, na hora de você tentar achar uma explicação para passagens complicadas como essa. Tá certo? E, por último, cuidado com as citações do Antigo Testamento. As cartas estão repletas de citações do Antigo Testamento, usados para provar o ponto do autor. E é preciso entender a citação do Antigo Testamento para saber em que sentido o autor do Novo Testamento emprega. Só um exemplo aqui para deixar a gente confuso. No Salmo 68, verso 18, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Salmo 68, 18. É um salmo que fala da entronização do Deus vitorioso, o Deus que vence, o guerreiro celestial vencedor. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes. Qual é a figura aqui? Deus subindo vitorioso, depois de ter ganho a guerra, sobe às alturas, leva cativo o cativeiro, os prisioneiros que ele fez, aqueles que ele triunfou na guerra, ele leva como cativeiros, e ele recebe como prêmio pela sua vitória, homens. Recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes. O rei vitorioso que leva cativo os seus inimigos e recebe como presente da sua vitória homens que vão servi-lo. Isso é o Salmo 68. Agora veja a citação desse salmo pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 8, a partir do verso 7. Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, aqui está a citação, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Epa, não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que ele recebeu homens como dádiva. Paulo aqui inverteu. Quando ele cita, ele diz que ele concedeu dons aos homens. Em vez de receber homens como dádivas, ele deu dádivas aos homens. Por que essa inversão de Paulo? Aí é um nó cego, né?
Aí você vai ter que estudar o hebraico para ver o sentido do verbo receber. Você vai ver que receber às vezes significa dar também. Ou você vai entender que Paulo está fazendo, ele não está citando ipsis literis, ele está fazendo uma aplicação, porque Deus recebe dons como dádivas para usá-los no meio do seu povo. E Paulo, então, está fazendo esse tipo de interpretação. Isso da tese de mestrado, eu orientei pelo menos 2 sobre essa passagem de alunos completamente bugados, como é que Paulo consegue citar o Antigo Testamento, dando sentido exatamente oposto. Claro que tem solução para esse tipo de coisa, mas eu estou dizendo que às vezes você está pregando num texto e você não está ciente das dificuldades. Só que o seu membro da igreja, que tem uma Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudos da NVI, ele vai ver lá que aquele texto tem um problema e você passou por ele e não disse uma palavra. E aí o membro da sua igreja vai dizer, o pastor não se preparou. Porque você está pregando e ele está aqui, ó, consultando a internet sobre o texto, consultando John Piper, Don Carson, Schreiner, né? Tá consultando o que é que esses caras disseram sobre aquela passagem. Então, hoje em dia, não é fácil a vida de pastor. Né? Depois que as mídias sociais vieram, então, você não pode mais simplesmente dizer o que você quer no púlpito, porque seu público está seguindo. Ele está lá, lendo, né? Tem aplicativos da Bíblia cheios de comentários, gratuito. Você está pregando e ele está lá no aplicativo da Bíblia, conferindo as versões e assim por diante. Meu tempo já acabou há bastante tempo. A última coisa que eu quero dizer aqui, que aqui eu ia dizer como é que a gente prepara então um sermão. Fica para outra vez. Aqui eu vou só lembrar você uma coisa muito importante, que ajuda e que atrapalha. Chama-se traduções diferentes da Bíblia. É uma coisa que você vai ter que lidar com isso. Tem um aplicativo aqui gratuito, que disponibiliza centenas de versões da Bíblia, em português, inglês, alemão, italiano, espanhol. Está aqui. De graça você pode pegar. A Sociedade Bíblica do Brasil disponibiliza gratuitamente também as principais versões. Então, pastor, eu ainda creio que a melhor versão que nós temos é a Almeida atualizada, que está sendo substituída pela Nova Almeida, que é uma excelente tradução. Já era necessário, já faz tempo que era necessário fazer essa atualização. Então, eu creio que é só uma questão de tempo para as igrejas passarem para a Nova Almeida atualizada, que é muito boa a tradução. Mas eu creio que o pastor deve ter uma tradução de referência, que a maioria da igreja tem, mas ele não pode deixar de consultar as outras traduções. Ele não pode deixar de fazer isso. Deixe-me só dar um exemplo para vocês. Onde é que é aquela famosa passagem de... Estás louco, Paulo? Por um pouco me persuades. É Atos quanto? Eu vou pegar aqui com vocês. Atos 26. Rei Agripa. É Festo. Não, peraí. 26, 25 não, por pouco, é isso mesmo. Não. Não. Por pouco me persuades a me tornar cristão. Vou ter que procurar aqui. É, 26, 28. Almeida atualizada. Vou ler do verso 27. Paulo se defendendo diante do rei Agripa. E botando o rei na parede, né? Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Você já deve ter pregado nessa passagem e o título do seu sermão foi Quase convencido, porém totalmente perdido. A figura do rei Agripa, né, dizendo, Paulo, ó, falta isso aqui para eu me converter. Não é isso? Não é esse o sentido aqui do texto? Por pouco me persuade. Abra na NVI. Nova versão internacional. Rei Agripa, creis nos profetas? Eu sei que sim.
Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? É exatamente o contrário. Na atualizada, um Agripa quase convencido. Na NVI, um Agripa irônico. Você acha que com tão pouco tu vai me converter? Veja, a nova tradução na linguagem de hoje. Mesma coisa. Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Outras versões dizem: você acha que com tão pouco você me persuade a me tornar cristão? Então, afinal, qual era o quadro verdadeiro? Era um Agripa quase convertido ou um Agripa irônico? Você está lendo na atualizada e pregou um sermão na atualizada que é um Agripa quase convencido. Mas boa parte dos membros da sua igreja está lendo a NVI. E eles não vão entender por que é que você está seguindo. Esse é apenas um exemplo que mostra que tem um problema no texto grego. Há um problema de tradução, que vai ter que levar você a ir para os comentários e saber por que é que uma versão preferiu dessa forma e outra versão preferiu dessa forma. Tá bom? Deixa eu dar outro exemplo aqui para bugar ainda mais a cabeça de vocês. Essa passagem é muito famosa. E com ela eu vou terminar. Tiago 4, 5. Vamos pegar primeiro a atualizada. Acharam aí? Tiago, capítulo 4, verso 5. O texto é o texto sobre mundanismo. Quando Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando eu fui expor Tiago pela primeira vez, eu fiquei aqui na maior dificuldade, porque o verso 5 está dizendo que o Espírito Santo anseia com ciúmes por nós, que é uma coisa boa. Aí o verso 6, Tiago diz: antes Deus dá uma graça maior. Maior do que o quê? Eu não estou entendendo isso aqui. Aí eu fui na NVI. Eita. Cadê? A NVI está certinho, desculpa. A nova tradução na linguagem de hoje. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito com E minúsculo, que Deus pôs em nós, está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade de Deus é ainda mais forte. Agora faz sentido. Se o contraste for com o Espírito Santo, como está na atualizada, em que sentido a graça de Deus é maior do que o Espírito Santo ansiando por nós? Mas se o Espírito aí for o Espírito humano, que tem paixões pecaminosas, aí o verso 6 faz sentido. A graça de Deus é maior e nos ajuda a controlar. E você pergunta, essa tradução é possível? É, porque no grego, aqui os nossos tradutores de Almeida, eles olha o que é que eles fizeram. Literalmente no grego está dizendo assim: supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes. É com ciúmes. Peraí, melhor coisa é eu pegar o grego. Que agora aqui eu estou tentando ler do contra. Deixa eu pegar o greguinho aqui. Pronto. A Escritura diz: com ciúmes deseja o Espírito que habita em nós. Só que Espírito aqui, ninguém sabe se é Espírito de Deus, porque no grego, vocês sabem que não tem capitalização de nome próprio. Português é que quando é Espírito, a gente bota, Espírito de Deus, a gente bota E maiúsculo. Não é quando é Espírito humano, a gente bota E minúsculo. No grego é tudo pneuma, é com o pi normal, não tem capitalização, como está aqui agora. E a palavra que é colocada aqui, no verso 5,
tonam, deseja, ela pode ter uma conotação tanto positiva como negativa. Desejos bons, um zelo, se fosse o Espírito Santo, ou desejos maus, se fosse o espírito caído do homem. Então, eu prefiro essa última interpretação. O que Tiago está dizendo, vocês pensam que a Bíblia diz em vão que o Espírito que Deus nos deu lá no jardim, quando Ele soprou em nós, por causa do pecado, Ele quer coisas ruins, que é o que Ele diz no início do capítulo 4. De onde vêm guerras e contendas que há entre vocês, senão dos desejos que estão na vossa carne? Antes Deus dá uma graça maior do que esses desejos pecaminosos que estão no seu coração. Então, eu prefiro seguir a tradução da nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho que explica melhor o texto. Mas aí, o membro da sua igreja tem a NTLH, e você está pregando em Almeida. Então, você pelo menos devia estar consciente de que as traduções divergem. E quando elas divergem, é porque tem um problema na tradução que precisa de atenção do pregador. Mas é claro, se o pregador for um pregador expositivo. Se for um pregador temático, pode esquecer tudo que eu falei aqui. Você não precisa de nada disso. Você só vai pegar um versículo, da sua cabeça vai tirar 3 ou 4 pontinhos. Se você for criativo, é uma beleza. Em 5 minutos você prepara. Prepara uma conclusãozinha, uma piada na introdução, ou uma ilustração bonita na introdução, e está pronto seu sermão de domingo. Mas se você for expor a Bíblia, então você vai ter todo esse trabalho, toda essa dificuldade. Amém? Irmãos, eu estou dizendo isso aqui, é só para instigar vocês, para ver a necessidade de estudo. Hoje em dia o pessoal fala que há um avivamento ou interesse de ter muitos irmãos pentecostais e de outras igrejas que estão vindo às igrejas históricas por conta da teologia reformada. Eles não estão vindo por conta da teologia reformada, eles estão vindo porque tem pastor das igrejas históricas pregando a Bíblia. O que está atraindo esse pessoal é pregação bíblica. O passo seguinte é teologia reformada, mas a porta de entrada é pregação bíblica, pregação expositiva. É isso que atrai esse pessoal. Não é os 5 pontos do calvinismo, pode ter certeza disso. Eles vão se tornar calvinistas depois, mas o ponto de entrada é o interesse pela pregação bíblica. E então, eu acho que esse é o momento em que a liderança, os pastores deveriam se preocupar, de fato, em caprichar naquilo que eles estão fazendo no púlpito, porque a demanda é grande. O pessoal não aguenta mais sermãozinho, água com açúcar, 3, 4 pontinhos, história, experiência pessoal, autoajuda, o tal do coaching, paciência, gente. Vamos orar para terminar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra tão rica, desafiadora. Dá-nos graça e misericórdia para sermos fiéis na exposição da Tua palavra e de que ela faça o efeito desejado no coração do povo. Em nome de Jesus.